Então, bom dia, sejam muito bem-vindos todos nesse sábado. Eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Mônica Macedo, sou membro aqui do grupo, sou psicanalista, professora aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em psicanálise, e falo com vocês aqui desde então Porto Alegre, um friozinho, né? Nós em pleno início de inverno aqui, mas tenho certeza que teremos um sábado muito aquecido nas trocas que vamos ter aqui nessa atividade. Quero já de início agradecer o convite para mediar esse encontro, mediar, né, então, a edição de hoje do projeto Inquietações Clínico-Políticas, e agradecer desde já todo o apoio da comissão aí de comunicação, que eu espero seguir tendo durante o evento, porque eu fiz uma listinha aqui, são muitos avisos, tem toda uma sequência que eu vou procurar aqui não deixar nada sem falar para vocês. Mas, enfim, então, sejam muito bem-vindos, principalmente a um espaço muito cuidado, né, no nosso grupo de pesquisa Sándor Ferenczi, o grupo brasileiro, e que tem, então, no dia de hoje, a sua 4ª edição, com o tema Ferenczi e o problema da formação de psicanalistas. Eu queria lembrar a todos que as edições anteriores desse evento estão disponíveis no YouTube. Também com isso já lembro também que a nossa atividade está sendo gravada e ficará depois também disponível, né, no canal do YouTube. Bom, o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi tem investido muito nesses últimos tempos nessas possibilidades atuais de troca, de circulação dos conhecimentos, das reflexões. Então, também queria, né, lembrar que temos, a partir do ano passado, né, os podcasts disponíveis no Spotify e que são, né, vem sendo, com certeza, uma rica expressão das produções e das reflexões do grupo. Então, fica o convite para que vocês possam assistir também o que está lá, né, do nosso grupo. Uma outra questão é que já foi projetado aí, mas lembrá-los que teremos, então, né, a 5ª edição deste evento em 10 de julho, com o tema Ferenczi e os franceses, com a apresentação do Fábio Belo, da Thaís Klein e com a mediação do Alexandre dos Santos Costa. Depois eu vou lembrar também ao finalzinho, mas já queria aproveitar, já que nós estamos falando dos eventos. Bom, a nossa atividade de hoje, ela tem um formato um pouco diferente, no sentido de que ela terá 2 horas de duração, e eu vou colocar um pouquinho agora como é que vai ser, então, a nossa dinâmica de trabalho, certo? Então, nós temos 3 apresentadores, né, dos trabalhos, cada um deles terá 20 minutos para fazer a apresentação, e depois nós vamos ter uns 55 minutos para discussão. A nossa discussão vai funcionar da seguinte maneira: quem tiver interesse, né, enfim, de fazer uma pergunta, um comentário, vai fazer a sua inscrição no chat, e depois, quando nós abrirmos, então, para a discussão, eu vou chamar ali a pessoa e ela pode formular a sua questão, né, falando, enfim, com o apresentador ou com a mesa, digamos assim, a quem ela quiser endereçar a sua questão. Bom, sem dúvida, o projeto, né, Inquietações, ele vem sendo um espaço fundamental de expressão dessa força reflexiva, de problematizar as questões da obra de Sándor Ferenczi. E, sem dúvida, também, né, vem expressando a força coletiva do grupo. Mas hoje, então, o que eu quero dizer assim, é inquestionável a importância dos eventos que nos antecedem e, com certeza, dos que vão ocorrer daqui para frente. Mas hoje nós temos um evento especial, né? Um evento especial na medida em que se situa no campo do reconhecimento.
Reconhecimento porque nós contamos hoje com a presença dos 3 membros eméritos do nosso grupo. E esses 3 membros eméritos me fizeram pensar, né, no sentido da palavra emérito, então, a ocasião de hoje. E, vamos dizer assim, essa denominação, ela contempla em si o reconhecimento de uma comunidade, por parte de uma comunidade, de uma projeção no exercício de uma dada expertise, de uma dada prática. Então, também é importante reconhecermos na presença dos nossos 3 membros eméritos, né, esse caráter de, vamos dizer assim, fundador, inaugural, inicial, de divulgação, de transmissão da obra do Ferenczi no nosso país. Então, hoje, para mim, né, é uma responsabilidade e uma grata honra estar aqui mediando esse encontro. Eu passo, então, a apresentar para vocês os nossos 3 palestrantes. E vou apresentá-los na ordem que vão ocorrer as falas, mas, obviamente, eu vou fazer também depois uma apresentação da fala seguinte, quando, né, para seguir essa sequência. Então, vamos iniciar escutando a Tereza Pinheiro, que é psicanalista, doutora em psicanálise pela Universidade de Paris 7, pesquisadora da obra de Sándor Ferenczi desde 1982, coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade, UNETEC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora dos livros Ferenczi, Do Grito à Palavra e Ferenczi. Na sequência, vamos escutar o Renato Mezan, psicanalista, professor titular da PUC de São Paulo, coordenador editorial da revista Percurso, autor de Freud, A Trama dos Conceitos, Freud, Pensador da Cultura, Escrever a Clínica, Figuras da Teoria Psicanalítica, entre tantos outros livros da área. E, na sequência, o Luiz Cláudio Figueiredo, psicanalista, professor aposentado da USP e do Programa de Psicologia Clínica, professor no Programa de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, e que tem, entre vários livros, Palavras Cruzadas entre Freud e Ferenczi, Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, A Mente do Analista, como eu disse, entre várias outras obras. Todos os 3, como falei antes, membros eméritos do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Não vou me demorar, porque temos muito a escutar, com certeza, com esses 3 convidados, mas só como um start, assim, né, queria lembrar que nós encontramos como primeira frase do Diário Clínico de Sándor Ferenczi uma menção, digamos, ao dano que pode ser provocado pela insensibilidade do analista, o dano, o prejuízo, os riscos, como quisermos chamar. E, sem dúvida, temos em Ferenczi uma afirmativa de ser a análise do analista a segunda regra fundamental da psicanálise. Então, num campo de liberdade e de expressão, quando se menciona alguma regra, ela tem uma importância capital, porque ela está, sem dúvida, a serviço de manter essa essência de criação e de liberdade da psicanálise. Então, é com muita satisfação que eu faço a abertura, né, passando, então, a palavra agora para Tereza Pinheiro. Tereza, por favor. Obrigado pelo convite dos organizadores, da comissão de apoio que está aí atrás, segurando a peteca. Eu queria, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, dizer que é evidente que o que a gente vai falar é importante, mas no Rio de Janeiro, hoje, nesse momento, tem alguma coisa mais importante acontecendo. Nas ruas, e
e que eu acho que é mais importante do que qualquer coisa que a gente vai falar aqui agora. Eu quero começar falando o quanto Ferenczi é um psicanalista talvez mais freudiano que a gente possa ter vislumbrado. Essa frase eu acho que está até no livro do Renato Mezan, mas enfim, pensador da cultura. Mas é um psicanalista freudiano no sentido de que é um psicanalista voltado para a clínica e onde é a clínica que faz com que ele tenha que pensar todo o corpo teórico que ele pensou. Né? Não é o corpo teórico que vai informar a clínica, mas é essa clínica que informa alguma coisa que precisa ser produzida teoricamente. Então, nesse sentido, ele é genuinamente freudiano. Né? Freud começou ouvindo as histéricas e foi a partir dessa escuta que a psicanálise acontece, de alguma maneira, como corpo teórico. Então, ele, particularmente, né, ficou conhecido como um psicanalista dos casos difíceis e era um psicanalista que gostava de clinicar. E eu acho isso importante porque tem ali alguma coisa do querer fazer a clínica, né, de empenho com relação a essa clínica. E a partir disso é que ele vai pensar a questão da formação do psicanalista, ou do que é ser psicanalista, e vai construir, teoricamente, uma série de coisas. A criação da IPA, que ele foi um dos fundadores, acontece com a crise da saída de Jung. Né? É a partir da crise de Jung que se vê a necessidade de criar um instituto. Né? E ele foi um dos criadores, e eu acho que, além do. Ele criou o ovo da serpente também. Né? Quer dizer, ele criou uma instituição que acabou tratando ele muito mal, mas enfim. E a grande produção dele, eu acho, ele vai construindo teoricamente. Né? Ele começa em 1909 trabalhando a questão da transferência, e isso é uma coisa que ele vai trabalhar e vai discutir com Freud, enfim, que é um objeto importante para ele. E eu acho que é esse o eixo que ele segue o tempo todo para pensar o trabalho clínico do analista e a formação. Então, é como se pelo viés da transferência que ele vai ter eu acho que é o conceito e a experiência da transferência uma dimensão ética. Né? E vai aí começar a questionar uma série de coisas que vão aparecer, sobretudo, no texto de 1928, da Elasticidade da Técnica, que também está ali cozinhando uma segunda crise, que é a saída de Otto Rank. Então, são dois momentos históricos importantes. Né? Em 1909, Jung estava inteiramente ainda banhado pela psicanálise. Em 10 começa a grande crise e depois ele vai reescrever sobre isso numa crise onde a questão da formação do analista está sendo discutida nos Estados Unidos por Otto Rank, e onde ele vai ficar do lado de Otto Rank e a IPA vai tomar outra posição, né? Uma posição contrária à dele, que é com relação à análise selvagem. Análise leiga, desculpa. E eu acho que
essa percepção, quer dizer, essa ideia de uma costura que vai se dando, né, pelo pensamento da transferência, onde ele vai dizer várias coisas sobre a transferência, mas, sobretudo, que ele vai dizer que o papel do analista é de um catalisador dos afetos e que eu, no meu livro, disse que também era um catalisador de sentidos. Eu acho que o que Ferenczi vai marcar muito, eu acho, com relação à formação do analista, é dizer é preciso que esses analistas tenham feito uma boa análise. O que queria dizer isso? Nessa época, os analistas faziam análises, né, que eram chamadas de análise didática, para aprender uma técnica, como se eles não tivessem que passar pelo processo de análise. E o processo de análise, Ferenczi vai bater e dizer, não, tem que passar pelo processo de análise. É preciso que o analista tenha passado pela violenta experiência que comporta uma transferência para poder lidar com ela depois, inclusive. Não só para ele analisar as questões dele, mas é preciso que ele tenha vivido, no lugar de paciente, a situação da transferência. E com isso, ele vai dar um olhar importante, eu acho, que era uma coisa não muito relevante na época, e vai dar uma importância enorme à análise dos analistas. E, a partir disso, ele vai dizer o que estava acontecendo na época, quais eram os problemas que estavam acontecendo, né? E ele vai trabalhar a questão da neutralidade, a gente sabe disso, quer dizer, que todo mundo aqui leu o texto da elasticidade da técnica. Ele vai trabalhar todas as questões do analista nesse eixo do quanto a análise para o analista, quer dizer, trabalhar na clínica pode ser um lugar de defesa do analista. Né? Ele é a primeira pessoa que vai dizer o quanto os psicanalistas se defendem da psicanálise. Eu acho que é um tema atual. Né? O quanto os psicanalistas podem usar um instrumental da psicanálise, da clínica, para se defender. E ele vai fazer uma análise muito curiosa disso, né? Porque ele vai entrar pelo viés narcísico e dizer essa é uma profissão diferente, é uma profissão complicada, porque o psicanalista não tem direito, né, a sua experiência narcísica enquanto está atendendo, enquanto ele vai fazer uma metapsicologia, né, do aparelho psíquico do analista em atendimento, e dizer ali é um lugar curioso, porque qualquer profissão você pode executar essa profissão, pensar em outra coisa. Pensar em você, nos seus problemas, na compra do supermercado, enfim, qualquer coisa. E quando você está atendendo, você tem que abrir mão de tudo. Né? Você tem que abrir mão das suas questões, você tem que abrir mão de você. E ele vai dizer que isso é um custo narcísico muito alto. E que nesse custo narcísico muito alto, a expectativa, a gente pode depreender, é de aplauso do paciente. Então, eu vou me recuperar narcisicamente se, pelo viés da transferência, esse paciente me achar o máximo. Então, aí a gente fica kit, eu abro mão, mas ele bate palma. Né? E aí ele vai trabalhar e vai pegar a questão da neutralidade e dizer o quanto a neutralidade, que ele vai chamar de uma certa hipocrisia, pode ser usada... Veja bem, eu não acho em nenhum momento que Ferenczi foi crítico da neutralidade. Ele trabalhou
com a neutralidade. Apesar de ter sido acusado de não ter trabalhado, ele trabalhou o tempo todo com a neutralidade, eu acho. Mas ele via na neutralidade um ponto importante de defesa do psicanalista. Ou seja, era um uso de poder transferencial, onde você pode ganhar uma distância tal que você não está implicado naquilo em absolutamente nada do que aquele paciente está fazendo ou dizendo. Evidentemente que a gente tem histórias engraçadas sobre isso, né? Tem uma história de um psicanalista no Rio de Janeiro que o analista estava, enfim, na poltrona, num lugar que ele não podia ver a cesta de papel, e o paciente via a cesta de papel e começou a dizer: a cesta de papel está pegando fogo. E o analista interpretou. Ele disse de novo: a cesta de papel está pegando fogo. E o analista interpretou pela segunda vez. Na terceira vez, o garoto levantou e disse: olha, eu vou me embora, porque a cesta está pegando fogo. Então, é isso. Quer dizer, você pode, de tal maneira, não estar presente ali, que você esquece até que existe uma realidade, né? E que a cesta pode pegar fogo. Então, essa ideia de um mecanismo de defesa, eu acho que é super importante, porque eu venho batalhando há algum tempo o quanto é preciso que os psicanalistas tenham direito a fazer uma análise. Isso quer dizer o seguinte: eles têm direito, como qualquer pessoa, de fazer a sua própria análise, né? Sem que os colegas deem palpite no analista que ele está, sem que os colegas deem palpite e quebrem, de alguma maneira, o setting, contando uma história do seu analista, não sei o quê. Enfim, é preciso que os analistas tenham o direito de fazer uma análise. E, de alguma maneira, nós somos responsáveis por isso. E nós precisamos ter plena consciência disso. Desculpa. Essa dimensão narcísica do lugar do analista, eu acho que foi sempre uma dimensão importante. E o poder da transferência nisso, porque a transferência faz essas coisas curiosas, né? Quer dizer, o paciente vai te descrever às vezes e você não reconhece nada, né? Quer dizer, o paciente pode dizer que eu sou loura, de olho azul, entendeu? É esse tipo de coisa que a transferência pode lançar mão, né? De um lugar onde a gente, eu acho que também vai ter que pensar da idealização e da passagem para a sublimação, né? Isso seria talvez um caminho que todo curso da análise tenha que passar. Mas a gente não pode abrir mão desse lugar. Estou querendo dizer com isso? É que eu acho que esse lugar de poder da transferência, a única maneira ética da gente lidar com ele é ter consciência dele. É saber que esse lugar é um lugar alvo da transferência, ele está banhado pela transferência do paciente, e que é um lugar de poder, né? E que eu só posso lançar ou usar isso de uma maneira ética. Né? O que eu estou chamando de maneira ética é onde o uso da minha fala a partir deste lugar seja na minha escuta desse paciente e que seria importante a partir do que eu escuto desse paciente. E não por outra razão, qualquer que seja. Então,
esse lugar ético que eu acho que Ferenczi... Porque eu andei ouvindo muita coisa sobre assimetria e simetria, e às vezes isso me deixa confusa com relação a Ferenczi, porque eu acho que Ferenczi nunca abriu mão da assimetria. Ele sabia que esse lugar era um lugar de poder. E eu realmente não acho que seja possível a gente abrir mão da transferência como instrumento básico da clínica. Né? E às vezes me soa, né, a ideia de simetria como a transferência sendo desvalorizada. Isso aconteceu algumas vezes em determinados momentos da história da psicanálise, né? De se achar que a transferência era uma coisa menor, que a gente não tinha que ligar para isso, que era uma bobagem. E eu acho que a perda disso é você priva o paciente de poder entrar em análise ou de manter a sua análise na hora que a gente faz isso. Então, eu acho que é desse lugar que ele vai pensar a questão desse poder e, ao mesmo tempo, ele vai pensar a questão do tato, ele vai pensar a questão da empatia, de poder se representar aquilo que aquele paciente, de achar que você pode tentar se representar, não necessariamente a gente consegue, o modo de funcionamento daquele paciente. Né? Como ele transita pelo sintoma, como é que o sintoma atua, mas não de um lugar inteiramente externo, mas podendo se representar aquele sujeito, né? Aquela visão de mundo. Como é que é? Né? E o que ali faz problema, o que ali é complicado. Né? Então, ele, de alguma maneira, vai dizer com isso que existe uma possibilidade de empatia, de tato, de tentar se representar no lugar do paciente, mas que existe uma justa distância. Eu não sou o paciente. E eu não estou naquele lugar. E é só porque eu não estou naquele lugar que eu posso fazer alguma coisa, posso trabalhar, senão eu não posso. Né? Então, eu posso me representar, eu posso tentar acolher em determinados momentos, dar o sentido de realidade, né? Absorver, no caso do trauma, né? Que era importante reconhecer que aquilo efetivamente aconteceu, que não é uma fantasia. E eu acho que essas coisas que Ferenczi mexeu e que foram muito importantes, em nenhum momento ele abre mão da importância da fantasia, em nenhum momento ele abre mão de que a realidade psíquica é uma realidade singular. Desculpa, Tereza. Desculpa, só para te avisar, 3 minutos. Ok. Desculpa. E ele vai, de alguma maneira... Eu perdi o fio da meada, mas enfim. Trabalhar, né, essa... Bom, deixa para lá. E eu acho que... Agora, a última coisa que eu queria dizer, isso são pinceladas para a gente discutir depois. A última coisa que eu queria dizer é que me dá um certo receio, e me deu durante muito tempo, que é que Ferenczi não vire uma seita. A psicanálise gosta muito de uma seita. A gente já teve o plainismo, a gente já teve o lacanismo, a gente já teve o winnicottianismo, e eu acho que a gente não pode, enquanto grupo de pesquisa, virar ferenzianistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Ferenczi é um autor fundamental na contemporaneidade, sem dúvida alguma. Ferenczi contribuiu enormemente para a psicanálise, sem dúvida alguma. Mas a gente pode poder comparar. Dizer, aqui ele diz uma coisa e ali diz o oposto disso.
Afinal de contas, com o que eu vou ficar? A gente tem que ter o direito de criticar. A gente não pode fazer uma adesão, né? Essa coisa da transferência com o autor é um problema, né? Eu nunca quis me transferir para um autor, né? Eu trabalho com esse autor há muitos anos, mas trabalho com outros também, né? Não trabalho só com ele. E eu acho que eu tenho que poder ter o direito de olhar criticamente para a obra. Isso eu acho super importante, porque eu tenho receio, acho que a gente tem o vício de criar seitas. Enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela paciência de vocês me escutar. Muito obrigada, Tereza. Desculpa a interrupção, né? Esse é o papel. Fui eu que pedi. A culpa é toda minha. Mas que bom que nós temos depois um bom tempo de discussão e acho que, como tu disseste, são, né, estímulos para a gente seguir conversando. Obrigada. Quem Obrigada trabalha há mesmo. 40 anos perde a memória e se desconcentra com mais facilidade também. Obrigada. Bom, então, né, vamos passar a palavra agora para o Renato Mezan. Renato, por favor. Não sei. Acho que vou precisar ajuda agora, porque não estou enxergando aqui o Renato. Bom, posso continuar? Sim, desculpa. Sim. Vamos. Então, estava com o microfone desligado, estava agradecendo, né, o convite para participar dessa live e na companhia da Tereza, né, do Luiz Cláudio e de todos vocês. E também a nomeação, né, tempos atrás, para categoria de membro emérito. É a primeira vez que eu sou membro emérito de alguma coisa, então fiquei contente, né, e também com as palavras generosas da Mônica agora há pouco, né? Bom, então vamos aproveitar o nosso tempo aqui para falar um pouco sobre a questão do Ferenc na formação, né, o Ferenc e o problema da formação. E eu gostaria de focalizar esse assunto sob o ângulo da supervisão. Né? Sabido, né, como lembrou agora há pouco a Tereza, que o Ferenc se preocupou bastante com a questão da análise do analista, segundo a regra fundamental, né? Eu acho que nós usamos o mesmo texto, Tereza, que é chama-se Entwicklungsziele, né? Objetivos de desenvolvimento da psicanálise, quando ele fala do narcisismo do analista, né? Porque essa questão foi debatida nos anos 20, em particular, momento no qual, né, sabemos que o Ferenc está desenvolvendo as suas principais ideias, né, mais para o final da década, e, em particular, por uma analisanda dele, que se chamava Vilma Kovac, e que, casualmente, era a mãe da Alice Valent, portanto, sogra do Valent, né? Isso não tem maior importância, é uma curiosidade, né? Mas eu não encontrei, pelo menos, né, folheando as obras do Ferenc, procurando nos índices, nenhum texto específico sobre a supervisão, e as poucas referências que ele fez, pelo menos que eu pude consultar para essa oportunidade, são bastante, eu não diria banais, mas bastante conhecidas, né? Por exemplo, na conferência que ele fez em Madrid sobre a formação, ele vai dizer que o jovem analista inexperiente, é ajudado no seu desenvolvimento por uma supervisão, explica em 4 linhas do que se trata e passa adiante, né? E aqui e ali. Na verdade, o locus, né, dessa discussão, me parece, na obra do Ferenc, não está sob o título, sobre a rubrica supervisão, mas está sobre a rubrica análise do caráter, né?
que é um assunto do qual hoje em dia pouco se fala, o termo praticamente desapareceu, mas que representa, nos anos 20, uma mudança, de certa forma, de perspectiva, né? Nos temas centrais da análise, do trabalho processo analítico, né? A partir principalmente do além do princípio do prazer e do ego e o id, né? Que vão chamar a atenção, no caso do além do princípio do prazer, para intensidade, tenacidade, viscosidade da resistência, né? Até o ponto de chegar a ser alimentada, por assim dizer, pela pulsão de morte, e, no caso do ego e id, por ter atraído a atenção para, de maneira mais contundente, mais específica, né, e numa outra tópica, para o funcionamento do ego e das suas defesas. Sobre isso, vocês encontram material, seja no prefácio do Balint, né, ao 4º volume da coleção Psicanálise, do Ferenczi, seja também num livro muito interessante, que eu não sei se está traduzido em português, do André Aynal, H-Y-N-A-L, que se chama A Técnica em Questão, né, e no qual há um capítulo justamente sobre os debates técnicos e teóricos dos anos 20, que eu utilizei nos Troncos e os Ramos, entre outros autores, né? Bom, o que isso tem a ver com a supervisão? Tem a ver que a análise dita do caráter, né? Aí sim há um pequeno texto do Ferenczi, que é a segunda conferência que ele fez em Madrid, na sua visita, né? E que se chama Análise do Caráter, que tem 8 ou 10 páginas, na qual ele explica, em resumo, né, que a análise do caráter, ou da personalidade, como também às vezes é chamado, se ocupa do conjunto da personalidade do paciente, e não só e não tanto do trabalho da dupla, né? Como diz o Aynal, uma psicologia de uma pessoa só, né? Tema que vai ser muito discutido, eu não vou entrar nisso agora, só por referência, né? Nessa época, com a participação de inúmeros analistas da segunda geração, particularmente Reich, né? Que em 1928, no mesmo momento em que o Ferenczi faz a sua conferência sobre o caráter, publica o Análise do Caráter, né? Vai falar sobre, que trabalha justamente com a questão, por um lado, da resistência, né? É o tema, a couraça caracterial, que, segundo Reich, deve ser demolida nietzscheanamente a golpes de martelo, né? E do ponto de vista da tópica e da dinâmica, a questão das defesas caracteriais, né? Que são particularmente tenazes. O primeiro que eu saiba ter chamado a atenção sobre isso foi o Abraham, né, num artigo curto de 1919, que se chama Um Tipo Especial de Resistência ao Processo da Análise, e que é exatamente a resistência narcísica. Então, vocês percebem que isso que a Teresa acaba de mencionar, a importância do problema do narcisismo do analista, agora voltando à supervisão, né? Se isso vale para qualquer análise, né? Com mais razão ainda, vai interferir na análise do analista, e daí não apenas a importância de que ele, como diz a Teresa, né? O Ferenczi poderia ter escrito essa frase, tem direito a sua análise pessoal, né? Mas ainda, no momento em que ele começa a atender pacientes, e é aí que entra a questão da supervisão, esse tópico é absolutamente central e decisivo, né? Essa vai ser a ótica, digamos assim, na qual o grupo de Budapeste, particularmente a Vilma Kovács, vai trabalhar. Para vocês terem um gostinho, eu vou ler aqui um trecho que eu acho que está no mesmo texto, talvez, que a Teresa acaba de mencionar, né, sobre o narcisismo. Isso está nos Desenvolvimentos da Psicanálise, na edição inglesa, página 41 e 42. Aspas. O narcisismo do analista parece apropriado para criar uma fonte de erros particularmente fértil no trabalho clínico, né? Entre outros, o desenvolvimento de um tipo narcísico de contratransferência que provoca no paciente uma tendência a trazer para o primeiro plano certas coisas que lisonjeiam o analista e, por outro lado, a suprimir observações e associações desagradáveis em relação a ele. Ele vai criticar isso, né, e termina dizendo: a ansiedade e o sentimento de culpa do paciente jamais podem ser superados sem essa autocrítica.
e, ao contrário, exigem por parte do analista uma certa superação, overcoming, né, de si mesmo. Superação no sentido de controle das tendências narcísicas, etc. Bom, esse é o pano de fundo, né, que vai ser focalizado num artigo da Vilma Kovacs, de 1925, né, que se chama, como usando o vocabulário da época, né, análise de treinamento, training analysis and control analysis, né, Lea Analyse and Control Analyse. Então, Lea Analyse é análise didática, né, e a análise de controle era como se chamava, então, a análise, a supervisão. Sobre isso, há um artigo que eu recomendo a vocês, eu encontrei também pesquisando material para esse trabalho de hoje, um sujeito chamado Darian Leader, L-E-A-D-R, Darian Leader, Leader, chefe, né? Que é, curiosamente, um lacaniano inglês, né? E que escreveu um trabalho, depois eu posso passar os dados exatos, né? E saiu numa revista, está na internet, chama-se Some Thoughts on Supervision, né? Alguns pensamentos, algumas reflexões sobre a supervisão. Foi publicado numa revista britânica de psicoterapia em 2010. Muito interessante, porque ele faz, entre outras coisas, né, um breve histórico da supervisão, que eu achei utilíssimo e que eu vou resumir para vocês aqui, né? Basicamente, a questão da supervisão entra em cena com a regulamentação do Instituto de Berlim, que vai evoluindo ao longo dos anos 20. A gente, às vezes, tem a impressão de que essas regras foram estabelecidas uma vez por todas, mas não o foram, né? E, de qualquer maneira, a ideia é que, a partir de um certo momento, né, da sua análise, o paciente, o candidato, como eles dizem, né, o estudante, o jovem analista, ou seja, o supervisor que vai se tornar supervisionando, começa a atender pacientes e isso coloca questões particulares. De início, a preocupação é com a qualidade do trabalho do jovem analista, vou chamar assim, não importa se ele tem 30 ou 70 anos, em termos de prática, ele é um principiante, né? E que deve ser, então, controlada, né, pelo supervisor, né, com a finalidade de proteger o paciente, em última análise. E aí, né, tem coisas interessantíssimas que eu não sabia, a gente sempre aprende, né, nesse artigo do Leader, por exemplo, que o analista supervisor, se considerasse que o analista supervisionando o jovem estava fazendo bobagem demais, poderia até se encarregar do caso. Você vai embora, sai daí, que quem vai cuidar desse cara sou eu, né? Depois, então, acabou se decidindo que seriam necessários 2 anos de supervisão, né, para concluir o curso e obter a certificação, como eles chamavam, né? Enquanto em Viena, que naturalmente sempre tinha que discordar de Berlim, não é? O esquema era diferente, mais parecido com o atual. Na época, tinha que haver 2 supervisões, né? Com um mínimo de 4 casos supervisionados, etc. Ou seja, a preocupação era de transmitir na supervisão, como também mencionou de passagem a Tereza, não é? Não exatamente uma técnica, mas um ensino, né? No sentido de corrigir as interpretações ou discutir sobre a forma dessas interpretações, e se preocupar com a psicopatologia do paciente, compreender melhor o paciente e por aí vai, não é? Voltado, portanto, não é? Principalmente nessa perspectiva, que não é a Ferenczi, obviamente, por isso eu estou colocando um contraste, não é? A necessidade do analista poder dar conta, digamos assim, metapsicologicamente, daquilo que ele estava fazendo, né? E ensinando mesmo. Então, olha, agora você vai ler tal texto, está na hora de discutir tal coisa, aqui você não percebeu que se trata, sei lá, de uma defesa obsessiva e não maníaca, como você imaginou, e assim por diante. Um estilo mais ou menos assim. Bom, vários autores, né, fizeram experiências com supervisão também, coisa que também era uma novidade. Eu nunca tinha lido sobre a Ellen Deutsch, por exemplo, né, que foi uma analista importante de Viena, nesse ponto.
para concluir a modificação da sua experiência. Um momentinho só, por favor. Ótimo. Então, concluindo, né, a posição da Vilma Kovács... Renato, desculpa, não sou eu que estou te ligando, tem tempo ainda. Ah, tá bom. Tá, tem 10 minutos. Que fosse você. Não. Legal, obrigado. Tá ótimo. Que eu havia combinado com a Mônica que me telefonasse para avisar na hora dos 3 minutos, mas parece que apareceu aqui um intruso indesejável que eu procurei já silenciar. Zero empatia, total hipocrisia em relação a quem está me telefonando. Bom, então, a Ellen Deutsch, né, se eu tenho esse tempo, eu vou mencionar, ela cria uma forma de trabalho na qual ela queria ver o paciente. Ela dizia que para poder supervisionar alguém era necessário saber de quem se tratava e que era impossível para ela supervisionar alguém que ela não tivesse visto pelo menos uma vez. E por incrível que pareça, né, segundo Darion sempre, né, líder, em 1983, o Le Bouvissy, na França, portanto, já nos nossos dias, fazendo um depoimento sobre como ele supervisionava, num congresso, uma coisa assim, conta que ele sempre pediu uma descrição física do paciente. Que roupa ele usa, que cara ele tem, é careca, é gordo, é loiro, é alto, magro, que idade e assim por diante, e para poder se formar uma imagem do paciente a ser discutido na supervisão. Bom, eu estou contando isso, né, não tanto pelo pitoresco, embora também seja pitoresco, mas porque isso dá uma certa ideia do que é a supervisão, sobre o que é a supervisão, né? Nessas perspectivas mais, tanto da Ellen Deutsch quanto do Le Bouvissy, a supervisão é sobre o paciente, né? Fundamentalmente sobre a sua estrutura, seus sintomas, seu comportamento, o conteúdo do seu inconsciente, o tipo de transferência e por aí vai. Ora, a ênfase, sem que isso exclua, naturalmente, compreender a posição subjetiva do analista em relação a isso tudo, né? Ninguém também é tão prussiano, digamos assim, né, que decidisse que só podia se tratar de um assunto na supervisão. Isso, análise... gente inteligente, né? Evidentemente, mesmo com essa tendência predominante, os aspectos contratransferenciais e etc. eram certamente discutidos e evocados nessas supervisões à moda, digamos, berlinense, né? Mas a ênfase não está aí. Diante disso, né, o artigo da Vilma Kovács, né, que se chama, como eu falei, Análise Didática e Análise de controle, e que apareceu no International Journal em 1925, né, leva em conta o seguinte, né, eu cito aqui a partir da transcrição desse Darion Leader, né. Ela escreve, então, comentando a partir da questão do narcisismo, o seguinte, aspas. Eu acho sempre bom dar a palavra aos autores, né? Eles falam que eles querem muito melhor do que a gente, resumindo. Aspas. Se o candidato continua sua própria análise, quando começa a analisar pacientes, as duas dimensões paralelas de trabalho iluminam lados da sua personalidade até então pouco ou nada observados. As duas dimensões paralelas são ele como paciente, falando dos seus assuntos, e ele como analista, falando dos seus pacientes, né? Então, dimensões, né, lados da sua personalidade até então pouco ou nada observados, ou que, no mínimo, não haviam se manifestado de maneira tão expressiva. Todas as suas boas e más qualidades, eu quero que vocês reparem no vocabulário que ela usa, né? E também as suas fraquezas são reveladas nesse trabalho, né, na primeira pessoa. Por exemplo, sua incapacidade de ser objetivo, sua impaciência, sua vaidade, sua inaptidão a aceitar críticas,
sua tendência a observar apenas o que é a seu favor e a perceber e a não perceber as sérias acusações que o paciente está abrigando contra ele, mas que não ousa expressar, a não ser de modo disfarçado. A sua falta de tato, que atende àquelas pulsões sádicas ou masoquistas que ele não conseguiu dominar. Sua rudeza, ou, ao contrário, sua camaradagem exagerada ou sua excessiva tolerância com o paciente. Tudo isso oferece ocasião para mostrar ao estudante a forma correta de lidar com a contratransferência, que é um dos fatores mais importantes no trabalho psicanalítico. Sem isso, a relação de supervisão se diluiria num falso ideal de puro humanitarismo. Eu estou insistindo nisso, né, já me encaminhando para a minha conclusão. Então, agora, né, provisória, para a gente poder depois continuar discutindo, se vocês quiserem, o vocabulário é fortemente moral que está presente aqui. Né? As fraquezas, né? A sua incapacidade, ela é muito crítica. Né? E sempre nessa perspectiva estabelecida pelo Ferenczi, no texto que eu li há pouco, né, que me parece que também estava no horizonte do que disse a Teresa, sobre o narcisismo do analista. Né? O narcisismo do candidato a analista, no caso, já que, em função disso, a proposta da Kovács era que o primeiro supervisor do jovem analista fosse o seu analista. O que causou uma enorme polêmica, até onde eu sabia, até anteontem, quando eu via isso desmentido no texto do líder, é que o grupo de Budapeste tendia a aprovar essa perspectiva e, de fato, então, o primeiro supervisor do jovem candidato, como eles diziam, era o seu analista. Diz o líder aqui que isso não era tão aceito quanto certos relatos históricos dão a entender, mas como ele não cita a fonte, fica só a informação. Seja como for, o argumento, né, da Vilma Kovács é que o supervisor, sendo o primeiro supervisor, pelo menos, sendo o analista do jovem analista, teria melhores chances de, por conhecê-lo ao longo desse processo, já dura algum tempo, quando ele começa a analisar, focalizar essas questões que são essencialmente negativas, né? Fraquezas, vaidade, narcisismo, contratransferência, capacidade de se deixar enredar num conluio, como dirão sinistramente os kleinianos depois, né? Conluio, uma palavra tenebrosa, contratransferencial, narcísico e etc., né? Com o seu paciente, e com isso, ocasionalmente dá vazão, e aí a coisa fica feia, às suas pulsões sádicas, né? Falta de tato, rudeza, etc. e tal, ou masoquistas, né? Inversamente, também num enredamento com o analisando, que só pode levar a péssimos resultados. Né? Então, para prevenir isto, é necessário mostrar ao estudante a forma correta de lidar com. Claro que tem a forma correta analisá-la, óbvio, né? Mas não deixa de ter um caráter um pouco ortopédico. Né? A fúria regulamentatória, né, dos anos 20, que chegou a detalhes que não vem ao caso agora, mas que eram bastante minuciosos, né, em relação à supervisão, aqui aparece ligeiramente, né, mesmo num ambiente de liberdade e tal, com a preocupação seja de permitir ao jovem analista, ao candidato, ao estudante, né, compreender melhor os seus pontos cegos, como dirá o Ferenczi, né, mas principalmente, mais uma vez, proteger o paciente. Né? Um analista que não vê seus pontos cegos só vai fazer besteira e vai atrapalhar profundamente a análise do seu paciente. Bom, então, esse é o tópico principal. Né? Eu lembro, para concluir, que o artigo da Vilma é de 1925, portanto, é anterior aos desenvolvimentos, né, da elasticidade da técnica e tal, e que, se há textos do Ferenczi que conversam ou que funcionam, talvez, como pano de fundo para
para essas concepções são aqueles que vão até a crítica da técnica ativa, né? Contraindicações da técnica ativa, etc., e que dizem respeito, né, Renato emudeceu? Eu acho que travou a internet. E alguém pode ligar para ele para avisá-lo? Pois é, eu vou tentar aqui fazer isso, só um minutinho. Uhum. Ele caiu, né? Voltou, mas eu acho que precisa abrir o microfone. aqui alguma interferência, né? Eu recebi o aviso, obrigado, Mônica. Tá. Concluindo, então, né, o pano de fundo disso são as reflexões, né, do Ferenczi sobre o surpreendente grau de primitivismo, né, de reações absolutamente passionais e extremamente arcaicas, eu diria, não tanto primitivas, mas arcaicas, provocadas pela técnica ativa, né? E que o levam a refletir sobre, mais adiante, sobre a questão do trauma e da repetição do trauma, como todos sabem, né? Mas aqui, em especial, né, a levantar, no caso da Vilma Kovacs, essa lebre em relação à análise do analista visando ao seu trabalho clínico em curso ou posterior, né? Temos que abrir esse leque, diz ela, para permitir justamente, nos termos da Teresa, ao analista, ao jovem analista, ter a sua análise. Último ponto que eu gostaria que alguém voltasse a ele, né, na discussão é o problema da resolução da transferência, né, em relação Podemos ao deixar, analista Renato. e ao supervisor. E sim, nós vamos deixar isso para lá. Tá. Só lembrando que Acho que retomamos depois, como tu sugerisse. Acho que é um tema que podemos retomar na discussão. Tá bem? Perfeito. Tá, Bom? obrigada, Renato. Vamos então. Muito obrigado aí, desculpe ter cedido o tempo e vamos lá. Obrigado pela disciplina, tá certo. Não pode ser tolerante nem camarário. Obrigada pela compreensão. Bom, então eu vou passar a palavra ao Luiz Cláudio, e como o Luiz Cláudio, né, vai ler um texto, ele gentilmente nos deu assim, a possibilidade de acompanhá-lo na leitura no chat, né? Então, eu acho que o pessoal da comunicação vai conseguir colocar ali para que a gente possa conseguir acompanhar na medida em que o Luiz Cláudio vai lendo. Por favor, Luiz Cláudio, a palavra é contigo. Muito obrigada. Obrigado, eu digo, pelo convite, pela condição de membro emérito, que também, como disse o Renato, é a primeira vez que me ocorre, me deixa muito envaidecido. Bom, eu preparei um pequeno texto para exatamente tentar me manter o máximo possível dentro do tempo e falar aquilo que eu queria. Bom, em 1928, Sándor Ferenczi, aliás, o Renato está certo, é Ferenczi. Não é? Eu consultei uma húngara que me confirmou que em húngaro é preciso falar Ferenczi e não Ferenczi, como a gente aqui no Brasil costuma fazer. Em 1928, Sándor Ferenczi ministrou uma palestra em Madrid sobre a formação do analista. Publicada póstumamente, consta do 4º volume das suas obras completas. Há ali inúmeras ideias interessantes sobre o nosso tema de hoje. No entanto, vou me ater a uma ideia dessa palestra que nem chegou a ser formulada de forma explícita. Todos podemos cultivar o que mais tarde veio a ser chamado de função psicanalítica da personalidade. Já ao final da sua fala, Ferenczi nos diz: acabam de me informar
que um grupo analítico foi formado por um etnólogo analista e por um jurista. Poderiam manifestar alguma surpresa e indagar: mas a análise não pertence à ciência médica? Responderei pela negativa. A análise é uma nova psicologia que deve ser ensinada em todos os domínios que têm a ver com a psique humana. E ele prossegue: todo sociólogo, pedagogo ou criminologista encontrará o caminho aberto, mesmo que não possua formação biológica profunda. Irei ainda mais longe. Num futuro mais distante, estaremos prontos para exigir que todo pai ou mãe de família adquira uma formação analítica. Se todos poderiam ter uma formação analítica, devemos pressupor que todos temos algo mencionado de passagem por Wilfred Bion, que é uma função psicanalítica da personalidade, a ser despertada e cultivada. A ideia que gostaria de destacar na minha fala de hoje é a de cultivo da função psicanalítica da personalidade no lugar do que poderia ser entendido como formação do analista. A função psicanalítica da personalidade, em sua universalidade, no que consiste? Em primeiro lugar, consiste na capacidade de transformar experiências emocionais brutas e cruas em sentido. Ou seja, na capacidade de mentalizá-las pela via do sonhar, no sentido amplo que Bion dá ao termo. Diz Thomas Ogden em um texto sobre Bion: há na personalidade uma função especificamente psicanalítica, e sonhar é o processo principal através do qual essa função se manifesta. E acrescenta: o inconsciente é a base da função psicanalítica da personalidade. Mas pensemos agora em uma resposta que seja compatível com o que lemos em Ferenczi e em suas diversas alusões ao funcionamento da mente do analista. Trata-se de vê-lo na função de exercer e compartilhar a função psicanalítica da personalidade na situação analisante, ou seja, de propiciar o encontro entre inconscientes, tão valorizado por Freud e igualmente por Ferenczi. Realçaremos de saída a questão da elasticidade e da liberdade experimental, nesse sentido amplo. É preciso ser livre, espontâneo e elástico na escuta e no contato com a vida emocional do analisando. São necessárias disponibilidade, sensibilidade e tato, ou seja, empatia. É também necessária muita paciência. Em uma palestra nos Estados Unidos, em dezembro de 26, Ferenczi dissera que o analista precisa ter mais paciência que seu paciente. Igualmente necessárias são modéstia, sinceridade e capacidade de adaptação às necessidades e possibilidades do analisando. Tudo isso é o que contribui e condiciona a capacidade de sonho, de jogo e de pesquisa no encontro analítico. Vale dizer, são elementos que participam do cultivo da função psicanalítica da personalidade do analista. A ideia de espontaneidade atravessa todos esses atributos. A capacidade de transformação, simbolização e integração das experiências emocionais do analisando e do analista
pois essas também estão em questão, mesmo que não se exercite uma análise mútua, depende essencialmente dessa complexa disposição de mente que, de certa forma, se condensa na ideia de uma elasticidade espontânea. A elasticidade espontânea, por exemplo, é a condição básica para as oscilações, a que Ferenczi se refere em diversas oportunidades. Por exemplo, em 1918, no texto A Técnica Psicanalítica, encontramos, aspas, a terapêutica analítica cria, portanto, para o médico, exigências que parecem contradizer-se radicalmente. Pede-lhe que dê livre curso às suas associações e às suas fantasias, que deixe falar seu próprio inconsciente. Freud nos ensinou, com efeito, ser esta a única maneira de aprendermos intuitivamente as manifestações do inconsciente. Por outro lado, o médico deve submeter a um exame metódico o material fornecido tanto pelo paciente quanto por ele próprio. E só esse trabalho intelectual deve guiá-lo em seguida em suas falas e ações. Já em 1928, nesse texto que a Teresa começou a citar, o Renato também, A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, podemos ler: pouco a pouco vai-se percebendo até que ponto o trabalho psíquico desenvolvido pelo analista é complicado. Deixam-se agir sobre si as associações livres do paciente e, ao mesmo tempo, deixa-se a sua própria imaginação brincar com esse material associativo. De fato, quase poderíamos falar em uma oscilação perpétua entre sentir com e autoobservação e atividade de julgamento. Fecha aspas. E ainda, novamente aspas, seus investimentos oscilam entre identificação, amor objetal, analítico, por um lado, e autocontrole ou atividade intelectual, por outro. E o tema das oscilações exigidas ao analista retorna com força ao longo de todo o texto de 1930 sobre relaxamento e neocatarse. Essa problemática das oscilações ocupa um lugar central no trabalho de Robert Fliess, que é A Metapsicologia do Analista, publicado em 1942 no Psychoanalytic Quarterly, e que foi republicado, porque é um artigo clássico, agora em 2000 e pouco. Fliess, aliás, acrescenta a oscilação entre identificação empática e diferenciação e distância, sugerida já pelo Ferenczi, a oscilação entre um ensaio de identificação, o termo é trial identification, com o objeto da transferência e um ensaio de identificação com o sujeito da transferência. Mas o artigo do Fliess vai aonde, segundo ele, Ferenczi não chegara, apesar de apontar na direção certa. Em uma nota de rodapé, nos diz: podemos supor que Ferenczi, no artigo que acabei de citar, não tenha ido além de exigir do analista a mera habilidade de realizar tal oscilação. A orientação metapsicológica que faltar a Ferenczi, Fliess a vai buscar na ideia de que o analista, em seu trabalho, opera com um work-ego, que mantém uma relação especial com o seu super-eu. A relação entre eu e super-eu no work-ego do analista, em sessão, efetivamente muda.
Trata-se de uma alteração provisória e não patológica, assim como Freud já apontara, em 1927, nas relações do eu com o supereu nas situações de humor. É aquele texto do Freud 27 sobre o humor. Isso não quer dizer, naturalmente, que o analista em análise esteja fazendo graça, embora tal coisa também possa acontecer. Na verdade, acho que essa alteração é a que também ocorre durante uma brincadeira, especialmente quando a brincadeira já requer algumas regras. O supereu mantém-se firme e, de certo modo, nada permissivo, mas, ao mesmo tempo, autoriza o eu para que, com imensa liberdade, possa brincar, experimentar e agir com grande espontaneidade, dentro das regras bem estabelecidas. O que não pode acontecer, porque senão o jogo termina, é um certo tipo de interferência superegóica no próprio campo lúdico. Mesmo, por exemplo, que um técnico de futebol dê instruções e ensaie algumas jogadas, os jogadores jogariam mal se deixassem a voz do treinador guiar suas jogadas. As regras ensinadas pelo técnico são aproximadamente do tipo que o filósofo John Searle, em 1969, denominou de regras regulatórias. Mas, jogando bem ou mal, seguindo as instruções do técnico ou improvisando, os jogadores devem seguir as regras constitutivas do futebol. O juiz e os bandeirinhas são os responsáveis por elas serem obedecidas de forma a garantir que todos joguem efetivamente futebol. Uma distinção semelhante à que pode ser feita entre regras regulatórias e regras constitutivas deve-se operar nas funções superegóicas para que o supereu do analista ajude o seu work ego a manter-se na posição analítica, observando e pensando, brincando e sonhando. Um analista perderia sua capacidade de escuta e pensamento, de brincadeira e de sonho, se deixasse que as vozes de teorias e supervisores ressoassem em sua mente durante a sessão como regras regulatórias, tal como os jogadores ficariam inibidos e embaraçados com o excesso de presença do técnico em campo durante a partida. O work ego do analista deve gozar da mesma autoridade diante do supereu para que uma sessão de análise aconteça com a espontaneidade e criatividade preconizada por Sándor Ferenczi. Assim sendo, seu work ego talvez funcione como uma espécie de dobradiça entre os dois polos que balizam as oscilações propostas por Ferenczi: a entrega aos jogos do inconsciente e o autocontrole. Na falta desse work ego, em sua relação peculiar com o supereu, talvez viesse a ser perdida a dissimetria na relação analítica. Como instaurar uma mente de analista que opere com um work ego tal como sugerido por Robert Fliess, e com um supereu cuja função de observação garantidora e autorizante prevaleça sobre a função de julgamento e reprimenda? Essa talvez seja a principal questão colocada à atividade formativa em psicanálise. Certamente, a tarefa pode ser mais bem compreendida e conduzida
se substituirmos a ideia da formação, que muito se aproxima de modelagem e mesmo de formatação, pela de cultivo. Cultivo de um potencial para que ele cresça e floresça. Estarão as instituições psicanalíticas à altura dessa tarefa? Ou permanecem comprometidas com a modelagem e formatação de réplicas? Réplicas que estariam em absoluto contraste com tudo o que podemos aprender e pensar a partir das ideias de Ferenczi sobre a clínica psicanalítica. Nada menos ferenciano, por exemplo, que fazer do chamado processo formativo uma ocasião de doutrinação. Isso é, formatação doutrinária, mesmo que essa fosse uma doutrinação pretensamente ferenciana. Da mesma forma, uniformizar os formandos, fazendo-os vestir uma mesma camisa, ainda que essas camisas trouxessem impresso o nome Ferenczi em letras maiúsculas, seria um completo desserviço à psicanálise, especialmente a uma psicanálise praticada sob sua inspiração. O que se sugere, assim, é a tarefa de instalar um work eagle de analista em que a função psicanalítica da personalidade possa ser exercida em sua máxima potência e, portanto, com o mínimo de constrangimentos. Mas, evidentemente, a proposta de cultivo da função psicanalítica da personalidade não é fácil de ser praticada ou mesmo de ser concebida. Por enquanto, o que nos parece possível e necessário é repensar a análise pessoal, a prática supervisionada e o estudo teórico à luz dessa ideia, de modo a não deixar que esse famoso tripé fique a serviço de uma noção vulgar e ortopédica de formação. Muito obrigado. Agradeço muito, obrigada, Luiz Cláudio. E acho que nós temos, sem dúvida nenhuma, as narrativas de vocês três, né? Eu achei muito interessante, porque é como se agora pudéssemos fechar sem encerrar, né? Porque, de uma certa maneira, tu terminasse por onde a Teresa começou, problematizando essa questão de uma formação que não é protocolar, não é dogmática, não é religiosa, não é uma questão de fé. Uhum. Então, eu abro, né, para participação. Foi excelente assim poder escutá-los, e eu acho que muitas coisas, com certeza, agora também podem circular no nosso grupo a partir desse momento de trocas, né? Rapidamente a palavra para vocês três, para as considerações, na verdade, mais uma despedida, um encerramento dessa nossa manhã, que com certeza poderia ter mais tempo, mas enfim, né, vamos aproveitar o que já foi semeado. Então, eu passo para vocês, por favor. Teresa? Eu gostaria de agradecer a vocês, quer dizer, eu acho que tem várias coisas aqui que a gente poderia ainda desdobrar e discutir, várias questões que foram levantadas e que, de alguma maneira, precisam ser mais trabalhadas. Mas, enfim, foi ótimo esse trabalho e queria agradecer a todos que estão aqui.
Eu queria também agradecer, achei ótima a discussão. Como toda discussão deixa um monte de fios, boa discussão deixa um monte de fio solto, né? Para isso que se faz uma discussão, né? Para poder ver a próxima, né? Afinal de contas, a gente tem que alimentar a indústria cultural, em parte, né? De lives e etc., e criar outras oportunidades da gente se encontrar, como se houvesse necessidade dessa racionalização. O fato é que a gente quer se encontrar. Então, nos encontremos, né? Mais adiante também sobre esses temas que estão surgindo aqui hoje. Então, muito obrigado a todos. Eu queria me despedir agradecendo o convite novamente e a oportunidade de estar com todos vocês, mas queria, para finalizar, ler um trechinho exatamente do início da palestra do Ferenczi em Madrid. Ele diz: nos ramos científicos puramente lógicos e matemáticos, basta adotar certos dados fundamentais e incontestáveis sobre os quais é possível edificar um saber solidamente alicerçado. Nas ciências naturais, soma-se a isso uma prática, a observação e a experimentação. Em contrapartida, a experiência psicanalítica mostra que, para praticar o ofício de psicólogo, não basta uma relação lógica entre o conhecimento e os dados experimentais. É indispensável, além disso, efetuar um estudo profundo da nossa própria personalidade e uma observação rigorosa das nossas moções psíquicas e afetivas. A formação teórica e prática só pode vir em seguida. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, né, novamente o convite para estar aqui. Agradeço muito à Comissão de Comunicação toda a ajuda, né? E acho que saímos todos com um excelente cultivo. Eu queria encerrar, fazer uma fala no sentido do que a Tereza começou dizendo, né, das outras coisas fundamentais que acontecem no nosso entorno, e eu tenho pensado muito o quanto a nossa resistência nesse momento é também reconhecer o ineditismo do que nós estamos vivendo e a necessidade de construir sentidos. E isso me ocorreu lendo o último livro de Edgar Morin, quando ele, aos 99 anos de vida, fala do inédito do que está se passando nesse momento. Eu pensei, se ele, com 99 anos, acha que tem coisas para serem descobertas, pensadas e trabalhadas, né? Nós, com menos idade, não podemos discordar disso. Mas, acima de tudo, eu queria encerrar também, inspirada um pouco nesse livro, que me tocou muito a leitura nesse momento pandêmico, dessa necessidade, como ele diz, de construirmos outra via. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o que nós vivemos hoje é um testemunho de que a complexidade está a partir do que nós tecemos juntos. E estamos tecendo juntos coisas fundamentais no nosso grupo. Foi um privilégio coordenar esse encontro e escutar vocês e as inquietações dos colegas. E antes de encerrar, então, eu gostaria de reforçar o convite para a próxima etapa do cultivo desse coletivo, né? Que é, então, o próximo evento do projeto Inquietações Clínico-Políticas, como eu disse, que vai acontecer no dia 10 de julho, com o tema Ferenczi e os franceses, com a apresentação dos nossos colegas Fábio Belo, Thaís Klein, e com a mediação do Alexandre dos Santos Costa. Eu agradeço muitíssimo e desejo para todos vocês muita força e muitas possibilidades coletivas de criação. Muito obrigada.